Hoje vamos falar de mais um grande campeão, o Bernard Hinault. Américo, o Bernard Hinault, o que me lembro, a imagem que mais me fica da carreira dele é um digno sucessor do Eddy Merckx, um ciclista também ele muito agressivo, muito atacante, e um homem que na verdade só perdeu uma volta à França bem, ganhou 5, mas podia ter ganho mais. O que é que tu te lembras dele? Na realidade, o Bernard Hinault aparece mesmo no final da carreira do Eddy Merckx. Não coincidiram em termos de volta à França, mas coincidiram em termos de pequenas competições, porque o Bernard Hinault passa com 20 anos e só faz a sua primeira grande volta já com 23 anos. Daquilo que eu mais me lembro dele, logicamente, foi um ciclista que eu segui desde miúdo. Correste com ele? Mais não fora porque foi o ciclista que venceu as suas 2 primeiras voltas à França e onde o falecido Agostinho acabou por fazer terceiro. E daí logo o meu grande interesse em relação ao Bernard Hinault. Hinault 79 égale Hinault 78. À 24 ans, il remporte son 2e Tour de France. Depois tive essa felicidade de conseguir estar presente em algumas competições onde estava o Bernard Hinault e satisfazer de uma certa forma a curiosidade que eu tinha, já que o seguia desde muito jovem, um ciclista que estava a criar um carisma tão grande. Inclusivamente já foi na fase final da carreira dele, no último ano, salvo erro, que ele vence a Volta à França. Mariano Martinez looks to Hinault, tries to lift the speed just a little to hold that back wheel of Bernard Hinault of France. O Bernard Hinault vai à sua primeira grande volta em 78. E a sua primeira grande volta por etapas não é propriamente o Tour, mas sim a Volta à Espanha. Ou seja, o seu diretor desportivo na altura, que era o Cyril Guimard, que tinha levado um belga a vencer também uma Volta à França, um tal de Lucien Vanim, que era basicamente um trepador, e ele conseguiu que ele vencesse uma Volta à França. Depois pegou neste Bernard Hinault e, vendo nele um potencial ganhador de grandes voltas, programou-lhe ali uma carreira com essa tal abordagem a pequenas voltas por etapas, ao ponto de em 78 o levar à Volta à Espanha como ensaio ao banco experimental de uma Volta à França. Mas ganhou logo. E logo aí ele demonstra que tem qualidade e capacidade para ganhar uma grande volta e consegue vencer na Volta à Espanha. Ao vencer na Volta à Espanha, vai ao Tour, logicamente o Tour... No mesmo ano, logo no mesmo ano. O Tour, logicamente, estamos a falar de um tipo de concorrência de adversários totalmente diferente e defronta-se então nesse primeiro Tour com o Zoetemelk, um holandês que já vinha a ser adversário do Eddy Merckx, que tinha feito bastantes pódios com o Eddy Merckx, e então, tanto em 78 como em 79, os seus adversários diretos acabam por ser estes dois, e por esta ordem. Joop Zoetemelk, holandês, e Joaquim Agostinho. Em 79 o Hinault ganhou a Volta à França com, se bem me recordo, mais de 10 minutos de avanço no segundo. Sim. No segundo ano já foi era uma coisa, era 10 minutos. Porque o Agostinho fez terceiro com 26 minutos de diferença, era assim uma coisa qualquer absolutamente incrível. Porque era um ciclista que andava muitíssimo nos contrarrelógios e depois, logicamente, na alta montanha defendia-se muito bem, não só se defendia como também atacava, ou seja, que era um ciclista muito completo, inclusivamente sprintava, chegou a ganhar etapas chegadas ao sprint. Em grupos pequenos, ganhava muitas etapas mesmo. Também é preciso notar que, bom, o Bernard Hinault era francês, da Bretanha, mas a seguir ao Merckx, digamos, tinha aparecido um grande francês que ganhou 2 tours, o Bernard Thévenet. O Hinault não era o único francês, mas quando chegou
toda a gente se esqueceu do Bernard Thévenet. E uma das coisas que mais marcou, isto para quem gosta de ciclismo espetáculo, digamos assim, e, enfim, ciclistas mais recentes, como o Contador, que nós gostávamos de ver muito atacar e nervoso, etc. O Bernard Hinault tinha uma grande ambição, que era transportar a camisola amarela do prólogo até ao final. É uma coisa incrível, era ver o Bernard Hinault a atacar na segunda etapa para não perder tempo no contrarrelógio por equipas. Lembras-te disto? Lembro-me, principalmente assim, o Bernard Hinault sempre foi caracterizado, e ainda hoje, por um ciclista com um caráter muito forte. Inclusivamente logo no seu Os franceses chamavam-lhe o tchugo, não é? O blaireau. Era o tchugo, porque o tchugo é um animal que capta e não larga não larga o objetivo. Não é? Ele logo, salvo erro, no primeiro tour, encabeça uma greve, fez cara à organização da Volta à França, devido aos horários de partida das etapas, ser demasiado cedo. Problemas dos agricultores, não tinha nada a ver com o ciclismo. O problema dos agricultores foi outro, foi de uma greve que se estava a fazer na altura em França, que também o levou a confrontar os agricultores, inclusivamente ter passado para vias de facto, andar ao murro com um dos grevistas e coisa no género. E depois, mesmo em termos do que era a comunicação social, ele sempre foi muito convicto e muito agressivo. E ele, a partir do momento que conseguiu ganhar aquelas voltas à França, inclusivamente em termos de clássicas, ganhou 2 Lièges, 2 Flèche Wallonne, 2 Giros de Lombardia, ou seja, eram clássicas dentro daquilo que era os percursos adaptados aos ciclistas de corridas por etapas. Mas ele não queria correr uma das clássicas que era, para os franceses, a clássica mais importante, que era o Paris-Roubaix. Ele não gostava. Não gostava. Achava que aquele tipo de corrida não fazia sentido nenhum. A trepidação, odiava. Claro, porque era uma corrida, logicamente, que requeria muita tática. Muita técnica, e ele achava que aquilo era para ciclistas de ciclocross e não para ciclistas de estrada. E depois, com esse caráter muito forte, os jornalistas tanto o chatearam de que um campeão não é campeão se não ganhar um Paris-Roubaix. Ele, com a camisola do campeão do mundo, disse para eles claramente: eu vou correr o Paris-Roubaix, vou ganhar o Paris-Roubaix e nunca mais volto a desta prova. E na realidade chegou lá, impôs-se, chega ao velódromo de Roubaix com 2 dos ciclistas mais rápidos e com mais características para aquela corrida, que era o Roger de Vlaming, que venceu várias Paris-Roubaix, e o Francesco Moser, e ele bate os 2 a sprintar com a maior das facilidades. Aqui têm a vitória do Paris-Roubaix e não me chateiem mais. É verdade. Dos ciclistas mais agressivos, mais lutadores e, como sempre, o seu perfil colérico como pessoa também está ligado à sua postura competitiva, não é? Como é normal. Inseparável, exatamente. Derrière Bernard Hinault, sans doute. Oui, effectivement. Voilà, je suis à côté de Bernard Hinault et de Cyril Guimard, en conversation avec les 2 hommes. Também teve um dos contratempos do Hinault, e que às vezes não é lembrado, o Hinault, na verdade, teve problemas de lesões que o impossibilitaram, em alguns anos, de ganhar, enfim, nomeadamente a Volta à França, não é? Isso era uma novidade na altura, não é? As lesões eram... Havia quedas, mas nunca apareceu uma lesão que impossibilitasse um ciclista no seu apogeu. Outra coisa que me impressionou muito foi precisamente ele desistir a meio da Volta à França com uma lesão no joelho, com a camisola amarela vestida, que é uma coisa impressionante, né? Alguém com a camisola amarela desistir, e uma grande frustração, obviamente, e imediatamente declarar que vai ser campeão do mundo nesse ano, e vai acontecer. Avoir revêtu le maillot arc-en-ciel. Et c'est la dernière ligne droite avec l'hommage de ce public de Saint-Denis. Vai para o hotel e, durante a noite, como sabia que não tinha possibilidades de voltar a correr no dia a seguir, para a comunicação social não lhe colocar muitas questões, foi-se embora da Volta à França. Mas, passado 2 dias, assumiu a lesão que tinha e porque é que tinha desistido do Tour, mas avisou logo: eu desisti do Tour, mas vou vencer o campeonato do mundo. E nesse campeonato do mundo em particular,
atacou a uma distância da meta. Ele, nesse campeonato do mundo, houve um colega de seleção, que era o Bernard Bourreau, que na véspera do campeonato do mundo, ninguém queria treinar com o Bernard Hinault, e o Bernard Hinault ia fazer 200 km, a faltar 2 dias, salvo erro, para o campeonato do mundo. Quem pensava um ciclista fazer 200 km a falta de 2 dias. E esse Bernard Bourreau foi-lhe fazer companhia. E quando acabou o treino, ele disse: o meu trabalho para este campeonato do mundo já está feito, no dia do campeonato do mundo não aconteceu neste treino. Fui acompanhá-lo e a partir de agora não me exijam mais nada. E na realidade aquele campeonato do mundo basicamente foi feito pelo Bernard Hinault. A partir da segunda ou terceira volta começou a imprimir ritmo, a eliminar ciclistas de volta para volta, ao ponto de... Um campeonato do mundo muito duro, muito duro, em Sallanches, exatamente. No circuito de Sallanches, onde acabaram por terminar apenas 15 ciclistas. Ele na penúltima volta tinha 2 adversários com ele, um tal de Jean-Baptiste Baronchelli, também um excelente ciclista, que tinha confrontado o Eddy Merckx no auge da sua carreira numa volta à Itália e fez segundo. E o Juan Fernández, um ciclista espanhol, que era muito bom em corridas por um dia e que fez 2 ou 3 pódios em campeonatos do mundo. Mas na última volta estava só apenas com Baronchelli e na última subida acabou por o deixar e chegar com 1 minuto e qualquer coisa de avanço. 1 minute 15 d'écart, c'est pratiquement gagné. Il ne peut plus y avoir d'incident. Bernard Hinault, champion du monde 1980. Ou seja, isto demonstra, e não foi uma situação única no que toca ao Bernard Hinault, na carreira dele, várias vezes ele teve este tipo de declaração e de convicção, inclusivamente na sua última participação na Volta à França, que acaba por fazer segundo e que ganha o seu colega de equipa, o Greg LeMond, esteve à beira de também desistir dessa Volta à França. Mas aquele orgulho, aquela força de vontade que ele tinha, e sabendo que era o seu último tour, era porque era ele que queria, porque tinha planificado a sua carreira dessa forma, acabou por conseguir ultrapassar essa adversidade e fazer segundo nessa Volta à França. Portanto, em termos de tours, particularmente, portanto, 78, 79 ganha, como tu disseste, o Zotemelk em segundo e o Agostinho em terceiro em ambos os casos. Em 80 desiste, sim. E é a única oportunidade do Zotemelk e é a única vez que até agora algum holandês ganhou a Volta à França. Não, tinha vencido antes dele um tal de Jan Janssen. Ok. Não esse foi o primeiro holandês. Muito bem. Depois volta a ganhar em 81 e 82, depois volta a não participar na Volta à França por lesão na primeira volta do Laurent Fignon. Novamente por lesão, uma lesão que lhe apareceu depois da Volta à Espanha. Ele volta a ir a correr uma Volta à Espanha, vence essa Volta à Espanha e, segundo ele, inclusivamente por ter mexido na altura do selim, ter levantado mais meio centímetro ou 1 centímetro o selim, acabou por criar uma lesão que o impossibilitou de estar no Tour de 83. E à raiz disso, acaba por estar ali, ser operado, ter uma operação bastante complexa, inclusive tinha uma cicatriz enorme na perna e ficou aí a dúvida de até que ponto é que ele estaria recuperado na totalidade para voltar a vencer uma Volta à França e conseguir igualar pelo menos o feito do seu antecessor em termos de palmarés e de vitórias de etapas no Tour, que eram 5 na altura, e ele tinha apenas 4. Exatamente. Depois, em 84, é aquela que eu digo que é a única Volta à França que ele perdeu em condições normais para um adversário que teve à altura, que era o Laurent Fignon. Vemos aí, com o dorsal número 131, a Bernard Hinault. Bernard Hinault, el hombre que ha demostrado que incluso en su declive, que incluso tal vez en su ocaso que estaremos viviendo en este actual Tour del 84, es y sabe ser un gran campeón. O Laurent Fignon demonstrou que estava mais forte nessa altura. Claro, assim, o Laurent Fignon acaba por ser aquele que começa a dominar o Tour, já tinha vencido o de 83 e veio o de 84 já com
com essa convicção por ter vencido Pela primeira vez, 83. assumidamente, não é? Porque no outro tinha sido um acidente, porque era colega de equipa do Hinault. Mas ele, nesse Tour de 84, demonstrou que na realidade estava com capacidade. Única e simplesmente, o Fignon nesse ano estava imparável. Tanto assim era que o Hinault atacava quase todos os dias nas etapas de alta montanha, e começou a haver uma crítica porque que ele atacava tanto e não conseguia ganhar nada. Antes era bom porque atacava, como já não ganhava, começou a haver essa polémica. E ele dizia-lhes, só sei que ele se vai ou não cobrar se eu todos os dias continuar a atacar. Mas pronto, não conseguiu vencer. Mas foi uma volta espetacular. A questão é que ele fez segundo e deu muita luta. Em 85 volta a ganhar, aí já com a polémica com o Greg LeMond. Sim, sim. Ou seja, ele em 85 acaba por se começar a destacar na classificação geral individual, mas depois tem uma queda. Numa chegada ao sprint, bate com a cara no chão, parte a cana do nariz, começa a ter problemas de respiração, e nas etapas de alta montanha... Uma chegada ao sprint onde ele estava lá a disputar a etapa. Não era uma questão de... Exatamente. E entretanto, aparecem as etapas de montanha, ele com a dificuldade de respirar, a corrida começa a tomar outro nomeadamente nos Pirineus. Exatamente. E ele, perante a dificuldade de vencer essa volta à França, e inclusivamente quem lhe estava a começar a fazer frente era o seu atual colega de equipa, que era o Greg LeMond, e ele fez uma promessa ao Greg LeMond de que se o ajudasse a ganhar aquele Tour, que seria o seu 5º Tour, ele no ano a seguir iria retribuir com o mesmo tipo de trabalho para que ele vencesse a volta à França. Em 85, Bernard Hinault não é primeiro no Tour, o segundo é o Greg LeMond, em 86 o Greg LeMond é o primeiro e o Bernard Hinault é o segundo. Portanto, na verdade, o Bernard Hinault ganhou 5 voltas à França e fez 2 segundos, não é? Precisamente. E houve 2 anos em que não pôde participar, um não acabou e outro não chegou a participar, ambos por lesão, não é? Portanto, de facto, é assinalável. Não conseguiu ganhar tantas etapas como o Canibal, digamos. Foi o Merckx, inclusive, ainda neste momento detém o recorde de vitórias de etapas no Tour, que era 34. Ou seja, são 2 ciclistas com características muito parecidas, e depois com uma ambição e uma forma de estar em competição também muito similar. Eventualmente, o Bernard Hinault, como o Eddy Merckx tinha sido o seu antecessor, possivelmente bebeu um bocadinho dessa fonte, é normal. Pronto, e havia também um ciclismo num tempo em que a nacionalidade tinha outra relevância, não é? Portanto, tinha havido um grande ciclista francês, que era o Anquetil, ganhou 5 voltas à França, foi o primeiro a fazê-lo, veio um ciclista belga que ganhou 5 voltas à França, e os franceses queriam ter ali outro à altura, não só da agressividade, como tudo isso, e de facto assim encontraram. Bom, e se calhar hoje ficamos por aqui. Haveria muito mais para dizer sobre o Bernard Hinault, como haveria mais para dizer com todos os ciclistas que temos vindo a falar. O que nós procurámos foi transmitir aqui alguns ângulos especiais e um resumo de algumas imagens mentais dos pontos mais altos da carreira e da personalidade destes campeões. Muito obrigado, até ao próximo episódio do Histórias e Glórias e de outras rubricas do canal Inside. Subscrevam no YouTube, no Facebook, no Instagram, e deem-nos sugestões de como melhorar. Muito obrigado.